Fala pessoal, beleza? Boaz Araújo aqui na área mais uma vez. Antes de eu começar a falar o que eu tenho para falar, vou pedir para vocês seguirem, compartilhem, curte o vídeo, continua dando uma moral para a gente aqui no YouTube. Hoje cedo, de manhã, eu mostrei para vocês a Fernandes, tá? Estou esperando chegar só um produto que acabando, né? Mas se vocês verem só um pouquinho do estado, vamos ver se dá para ver aqui. Já está retificada, já está limpa, já está quase polida. Agora é só secar o pivô. Eu tampei a furação ali do pivô, injetei, injetei, que se fala? Enxerto, né? De madeira ali, bati o pivô de novo, prensei ele de novo e só esperar para ela secar para montar a ponte. A ponte está aqui, ainda não desmontei ela, ainda está suja. Vou desmontar ela para poder fazer a limpeza assim que chegar o produto. Que o meu produto de limpeza para a ponte já acabou, mas já chega ainda hoje. Então estou aproveitando hoje aqui para finalizar. Só dar um talento aqui na bancada. Tem uns panos aqui que já vai para limpeza. Bom, mas esse não é o caso. Acredito que vocês não queiram ver eu lavando pano. Se quiser eu posso também. Vamos lá. Uma questão muito comum que muita gente procura, muita gente pede, muita dúvida a respeito da blindagem, do porquê realizar a blindagem, do porquê fazer a blindagem, enfim, elétrica no sistema. Vou acender a luz aqui, que eu preciso terminar de limpar e repor os produtos. Então vamos lá, vamos nessa. Blindagem, como que funciona? A gente tem inúmeros ruídos que a gente não escuta, tá? São frequências, toda frequência ela gera um ruído, ok? E são imperceptíveis ao ouvido. Então você não consegue, muitas das vezes, ouvir essas frequências. Então tudo é movido por frequência. Vou dar um exemplo bem básico, assim. Às vezes você tá ouvindo um som, beleza? Eu estou tocando a guitarra, deixa um volume alto. Quando você abaixa o agudo, de forma leiga falando, você vai perceber que o volume abaixa. Na verdade, não é que o volume abaixa. Na verdade, a frequência que é menos audível para você, para o ser humano adulto no geral, seria o agudo. A frequência mais fácil, por isso que é chamada de frequência alta e frequência baixa, tá? Então, o agudo, ela é uma frequência alta. A frequência alta, ela é mais audível pelo corpo humano no geral. O que acontece? Quando você diminui os agudos do amplificador, do sistema que você está usando, você acaba ouvindo menos, então dá a impressão que você baixou o volume, mas não foi o volume, você simplesmente baixou a frequência que estava sobressaindo. Será que deu para entender mais ou menos como que funciona? Então é assim que funciona. Então você automaticamente, o que aconteceu é que você baixou a frequência que você mais escuta. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, a gente vai ficando surdo. O ouvido você vai perdendo a audição, e essa perda que a gente tem de audição, ela não vai ser, não tem como você repor essa perda auditiva. Ela é uma perda definitiva, tá? Então não tem como repor. Então você vai ficando surdo e isso é o que acontece com o ser humano. Então, por que eu estou fazendo isso? Eu estou falando isso por questões de frequência. Então, existem frequências, existem sonoridades que realmente você não vai conseguir escutar. Mas esse ruído está ali. E a rede elétrica gera um ruído ensurdecedor. O ruído da rede elétrica é muito grande. Quando a gente concilia um amplificador, que o nome já diz, amplificador, você pluga nela uma guitarra, um contrabaixo, um microfone, você pluga nessa rede elétrica um equipamento que tem a função de amplificar o som, e você coloca um equipamento que tem a função de captação de som, ele acaba captando tudo que tem ao redor. Sabe que estou conseguindo dizer isso quero tentar explicar isso de uma forma bem básica, bem simples de ouvir, de entender. Então seria mais ou menos isso. A guitarra, vamos entender a guitarra, os captadores, tá? Como que funciona um captador de uma guitarra? O captador é como se fosse um microfone, certo?
ele vai, em tese, captar ali o som das cordas, da vibração do instrumento, como se ele fosse um microfone. No entanto, que tem uns captadores mais ruins, sem tanta blindagem, se você gritar no captador, você escuta no amplificador o que você está falando. Então, o captador nada mais é do que um microfone. E o microfone nada mais é que um sistema de captação. Captador, microfone, deu para entender? Então, ficamos básicos agora aí, ficou mais fácil agora de entender. Captador, microfone. Os dois têm a função de fazer uma captação do som e, através do alto-falante e do amplificador, fazer a reprodução do som. Tá? Ok? Se eu tenho um sistema de captação, onde eu estou captando o som, eu passo isso num circuito, num sistema de um circuito dentro de uma guitarra ou de um contrabaixo. Aí eu ligo lá um potenciômetro, que o potenciômetro nada mais é que um resistor. Então eu ligo dentro de um potenciômetro, ali tem a frequência de grave, de médio, que eu faço o tone. Eu monto todo um circuito dentro do instrumento que vai amplificar a captação desse microfone, que seria do captador, para receber o som ali da vibração do instrumento, das cordas. Eu pego tudo isso, coloco esse monte de ruído junto e jogo para o amplificador. E o amplificador está ligado aonde? Na rede elétrica. Então ele gera uma corrente, ele gera um ciclo de ruído. Um ruído da rede elétrica, passa pelo amplificador, passa pelo instrumento, que devolve para o amplificador, que devolve para a rede elétrica. Então, tudo é ruído. Antigamente, a gente tinha um pouco menos de problema de ruído, uma blindagem simples já resolvia. Hoje é um pouco diferente. Vamos falar de 10, 15 anos, 20 anos para cá, eu acredito que seja isso. Lâmpadas de LED. Antigamente, você que tem um pouco mais de idade, você vai lembrar que você ia comprar lâmpada e você tinha que escolher as lâmpadas incandescentes, 110 ou 220. Hoje você vai comprar lâmpadas de LED, todas as lâmpadas são bivolts. O que acontece? Não é que ela é feita dentro do sistema da lâmpada, ela trabalha com 110 ou 220. Geralmente uma fonte, ela vai trabalhar com 12 volts, algumas 9, mas no geral essas lâmpadas, essas luminárias, tudo trabalha com 12 volts. Para que ela seja alimentada com 12 volts, ela precisa ter uma fonte. Quando na época você ligava um rádio, um equipamento, você tinha as fontes chaveadas, que você mudava uma chavinha 110 para 220. Então é como se fosse isso. Então dentro de cada lâmpada que tem na sua casa, na igreja, no estúdio, em todo lugar que você está fazendo um som, que você liga o amplificador, dentro de cada lâmpada precisa de uma fonte que receba 110 ou 220, um chaveador que entenda qual é a voltagem que está entrando, e ele direciona para um microtransformador que transforma isso em 12 volts, que é o que alimenta a lâmpada. Então, a grosso modo, o que a gente tem aqui? Na minha bancada eu tenho uma lâmpada, 2 lâmpadas, 3 lâmpadas, 4 lâmpadas. Ali no móvel, 4, 5, 6, mais uma decorativa 7, mais uma 8, 9, 10, independente do spot ela é grande, 10, eu tenho uma grande 10, 11, mais uma luminária lá 12. Então, em tese, eu tenho 12, em tese não, eu tenho 12 lâmpadas dentro da oficina. Então, eu tenho, na verdade, 12 conversores, 12 fontes que são mini trafos, que fazem essa conversão de 110 para 220. Isso gera um ruído elétrico enorme, esse sistema de iluminação. Eu ligo o amplificador na mesma tomada que está ligado todas as lâmpadas. O amplificador ele vai conseguir pegar essas frequências que a gente não escuta e transferir para o equipamento. Por isso que fica aquela chiadeira. E às vezes você põe a mão nas cordas e ele dá uma diminuída. Você tira a mão, esse ruído ele amplifica. Eu faço vários testes aqui para os clientes verem. Eu pego a guitarra e passo ela aqui, assim, ligada no amplificador, próximos das lâmpadas. O ruído muda, mas muda muito. Ele vai oscilando o ruído justamente pelo que ele vai captando. Eu estou olhando aqui, gente, porque tinha cortado da outra vez o vídeo, então eu estou sempre de olho, para ver se não vai cortar. Só para a gente entender um pouquinho sobre campo magnético, vamos pegar a Fernandes, vamos ver se eu consigo demonstrar um pouquinho para vocês. Eu acredito que vai ser difícil, tá? Entender no vídeo, mas eu vou tentar um volume bem alto. Tá vendo? Deixar tudo tal, ó. Vamos ver se a gente consegue entender. Bom, vamos lá.
Vamos tentar. Eu vou deixar esse microfone aqui na frente do amplificador. Conseguiram perceber? Deu para entender o que acontece? Ele vai captar e vai amplificar esse ruído elétrico. Aqui ele está só, entre aspas, só por indução. Ele está só pela indução ali do captador próximo às lâmpadas. Mas isso ele vai refletir 100% no amplificador, na tocada. Então é isso que acontece. Então a gente tem muito problema de ruído hoje por essa questão do campo magnético, que gera inúmeros ruídos. Então eu acredito que de uma forma bem básica deu para entender o que eu quero dizer e explicar para vocês sobre o ruído. Como que a gente trabalha? A gente trabalha com a blindagem, que é para reduzir. A blindagem é redução, é uma adaptação para a gente tentar prevenir o equipamento de não gerar esse ruído. É realmente uma prevenção, ela não é solução. Não existe solução 100% para os ruídos que são de ambiente. A única maneira, no caso de estúdios, no caso de igreja, no caso que quando você vai construir um espaço, você precisa ter um sistema de aterramento, uma gaiola fechada mesmo no local, rede separada, talvez um stack de energia. Você precisa realmente construir algo com uma energia estável, tá? E totalmente separado tomadas de lâmpada. Isso já ajuda bastante num caso normal. Se você conseguir fazer uma saída de disjuntor, uma rede separada já vai ajudar bastante. O que é a blindagem? A blindagem ela consiste justamente nisso. A gente pega, no caso eu uso bastante alumínio, dá para usar cobre. O alumínio é mais pela questão da oxidação do cobre e do dióxido de cobre. Esse é um outro assunto que eu não vou entrar nessa questão técnica. Então o que a gente faz? A gente faz uma gaiola, tá? A gente pega essa fita, esse material condutivo e vai passar dentro do corpo da guitarra inteiro, em todos os buracos que tiver ali no corpo da guitarra, vai passar em todo o escudo, em toda a proteção, dentro ali, a parte de mola não precisa, é só aquela parte geral. Aí no box de mola tem os fios terras que saem de lá. Então no sistema eletrônico, todos os captadores têm positivo e negativo. O negativo é ligado à terra. Então a gente tem que pegar esse negativo de cada captador, a chave seletora tem negativo, os potenciômetros têm o terra deles, que seria o negativo, o jack tem o negativo, e na ponte da guitarra, ou do box de mola, ou na ponte, tem também o fio que seria o fio terra. A gente precisa juntar todos esses terras num lugar só, para que, entre aspas, se ele pegar algum ruído, tiver alguma captação, ele pegue todo esse ruído e jogue ele, mate ele dentro da blindagem. E não deixe ele passar por o jack, não deixe ele sair pelo jack, porque o jack seria o jack de saída, não é jack de entrada. A gente fala o jack de entrada da guitarra, ele entra o cabo, mas ele sai o som da guitarra para o amplificador, então ele é um jack de saída. O ruído vai pela saída. Então a gente tem que isolar o máximo possível de ruído que tiver dentro para não deixar sair. Então dessa forma que a gente faz. Então é como se a gente pegasse uma lata mesmo, fica como se fosse uma lata. Dentro da guitarra inteira a blindagem com as fitas, com um fio separado em alguns pontos para tal aterramento. Na hora que eu encosto o escudo nessa blindagem, ele tem que ter comunicação entre o escudo e a blindagem. Então tem a fita, a proteção no escudo, a proteção no instrumento, dentro dos boxes, na borda onde vai encostar com o escudo, tem fio fazendo um aterramento inteiro. Então esse fio ele é aterrado ali na blindagem, que ela encosta com o escudo e fecha o circuito. Esse fio ele é soldado nos potenciômetros e junto dele ele é juntado os potenciômetros, a ponte. Então toda a parte metálica ali da guitarra você vai ter o aterramento. Então em alguns casos você tira a mão do instrumento, ele zera ruído total, não tem nenhum ruído. Em alguns casos de captadores com frequências mais altas, captadores às vezes com mais ganho, ainda tem um pouco de ruído, mas quando você coloca a mão nas cordas, ele corta o ruído. O porquê que quando você coloca a mão na corda, ele vai zerar os ruídos? Ele zera justamente por questão do terra. Então ele está juntando, é como se você estivesse abrindo o instrumento e colocando o dedo lá dentro. Na blindagem ele faz o aterramento, você vira como se fosse o aterramento ali do instrumento. Eu acredito que eu consegui explicar de uma forma um pouco mais fácil, um pouco mais simples,
Se eu expliquei, falei, você não entendeu porcaria nenhuma, pode comentar, me manda mensagem que eu explico de uma outra forma. Lembrando que não é um vídeo técnico, não é um vídeo 100% técnico, é apenas uma explicação o porquê que se fala tanto de blindagem. Porque muitos iniciantes chegam com instrumento novo, a galera que está começando, pô, comprei uma guitarra, quero fazer um upgrade, quero fazer uma blindagem. E às vezes ele chega com uma Les Paul, uma guitarra com 2 humbuckers, 100% zerada de ruído. Ele chega com instrumentos que já há uma estrutura na captação que não necessita da blindagem. Então, às vezes não precisa da blindagem, a gente acaba indicando, aconselhando, dando essa explicação que não há necessidade da blindagem, dependendo da construção do captador. Então, blindagem, ele não é entre aspas, um upgrade no instrumento, ele é a correção de um problema. E para você corrigir um problema, precisa existir o problema. Então, muitas vezes, nas guitarras mais simples, com captação mais simples, a gente já abre ela e já faz. Uma curiosidade, guitarras de alto padrão. Ibanez de alto padrão japonesa, guitarra japonesa mesmo. Fender, americana, a mexicana algumas, a Fender japonesa praticamente todas. Jackson japonesa, PRS, enfim, todas as guitarras de alto padrão e todas de luthieria que são de alto padrão, elas já vêm blindadas de fábrica. Então fica a dica também, você tem uma Gibson, você tem uma Fender, comprei uma Gibson zero, levei para blindar. Beleza, você fez um serviço sobre um serviço, porque ela é blindada de fábrica com tinta condutiva. E muitas vezes a Ibanez também tem muitos modelos assim, que você não vê a blindagem, porque tem um verniz por cima, mas sempre tem um parafuso que vai fazer o atrito embaixo da blindagem. Então, existem instrumentos que já vêm com a blindagem de fábrica. Então, a blindagem não que seja opcional, mas é interessante entender se tem a necessidade ou não. Pô, cara, mas é o seguinte, eu não vou tocar só em casa, eu toco, eu faço barzinho, eu toco na igreja, eu vou para um lado, vou para o outro. Cara, vamos fazer essa blindagem para evitar se o ambiente que você vai tocar tenha muito ruído no ambiente. Quando você está num ambiente controlado, às vezes você não precisa. Mas se você vai estar rodando, vai estar tocando em outros lugares, então é interessante que você faça a blindagem para não ter problema no lugar que você vai tocar. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, eu tentei ser rápido e prático, espero ter conseguido te fazer entender um pouquinho o que seria o sistema de blindagem, como que é o sistema de blindagem, e comenta aqui no vídeo se é um tema interessante, se vocês querem mais alguma explicação que seja técnica, mas falado de uma forma simples, para tirar a dúvida de vocês, beleza? Galera, valeu demais, continua curtindo o canal aí, compartilha, curte, compartilha, se inscreva e tamo junto aí, vamos pra cima, beleza? Valeu demais!